Olá, boa tarde. Iniciando essa terceira semana de entrevistas aqui que eu batizei de pandemia cultural. Hoje um entrevistado que, para mim, essa vai ser a entrevista mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil que eu vou fazer. Porque eu vou estar entrevistando simplesmente meu maior mestre musical, grande Carlos Zenz, que vai estar daqui a pouquinho. Só esperando ele chegar para gente começar a bater um papo. Essa entrevista vai ser a mais difícil e a mais fácil ao mesmo tempo. Entrevistar alguém que você conhece tão bem é muito... Às vezes ajuda e ao mesmo tempo é difícil. Ele já chegou, eu já tô chamando ele aqui pra gente bater o papo. Vou ver aqui, aguardando ele entrar. Aguardando ele agora aqui. Uai. Vai acontecer alguma. Vamos ver agora. Aguardando aqui. Opa, agora vai dar certo. Pronto. Opa, agora deu certo. Que deu. E aí, Abner? Tá me ouvindo bem É, aí? perfeitamente. Perfeitamente, então tá bom. É. Tá me Porque ouvindo também legal, né? tô. De vez eu Ótimo. vou dar mais um volume aqui para mim. Eu acho que o volume já tá bom. Já tá no máximo. Tá, Deixa eu tá, só tá, pegar tá. um. Pronto. E aí, cara? Pronto. Ah, olha, eu tava até comentando aqui, essa é a entrevista mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo de se fazer. Porque entrevistar alguém que a gente conhece tão bem facilita de É, você ter a abrangência da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo você fica meio perfeito. querendo não ser repetitivo nas questões, você fica meio, o que é que eu vou É, perguntar? Mas antes de mais nada agradecer por topar bater esse papo aqui comigo, né? eu tô achando bacana porque ultimamente assim eu tenho eu tenho aprendido muito com essa questão dessa necessidade de se comunicar através das lives, né? Uhum, Que realmente eu tenho aprendido muito. Eu acho que tem todos os artistas que se ele procurar aproveitar de uma forma mais positiva, né, esse momento, um momento sim. tão difícil, ele tira proveito até dessa dificuldade que a gente está tendo. E eu, assim, tenho aprendido cada dia mais a usar esse mecanismo. E quero dizer hoje, assim, que hoje é um dia. Eu estou até com essa camisa aqui. Essa camisa aqui é da Império Serrano. Sim. E para ser sincero, cara, hoje eu tô muito, tô triste. Eu acho que o Brasil está triste, Hum, né? Porque perdemos um grande poeta, o grande Aldir Blanc, né? eu E ia até comentar agora também, que eu já também. é, eu ainda pensei até em cancelar, mas isso não, eu vou manter. Porque porque eu a também, gente assim, eu senti o baque. Eu senti o baque é, dessa perda. Realmente porque são, foi bem cruel. porque assim, tem sido momentos que a gente está vivendo hoje de muitas, são muitas perdas, né? E gente, Uhum, eu vinha caminhando e eu estava numa melancolia incrível, né?
E, e esses momentos assim que o artista hoje está fazendo, os artistas fazendo essas lives, ele acaba também se libertando dessas angústias, né? Uhum. E compartilhando também. E nós, por exemplo, aí eu vinha pensando assim, que ele era um grande parceiro de João Bosco, né? Sim. E várias músicas, até eu estava aqui preparando aqui algumas músicas assim deles. E outro que foi um parceiro muito importante que eu tive um contato do projeto Pixinguinha, que foi com Moacir Luz. Sim. E Moacir Luz morava no mesmo prédio dele, né? Deixa eu ver aqui meu violão. Olha só, nesse mesmo prédio que Moacir Luz, quando eu fiz o Pixinguinha em 2005, ele, ele falava muito que quem morava nesse prédio era Aldir Blanc, ele, o Hélio Delmiro. Hum. Então era uma nata, assim. Então eu fiquei me lembrando hoje de Moacir Luz, que é um grande parceiro também do Aldir Blanc, né? E, e o João Bosco, né? Então assim, eu estava numa angústia que eu não estava nem querendo E o muito João falar hoje. Bosco, ele era irmão do Tunai, né? Que faleceu Sim, também também, outra perda. recentemente, né? Então eu me lembro, eu estava até conversando, eu vinha pensando, Abner, Uhum. que quando eu comecei agora, no ano passado, participar do show, hoje tem samba no B, Uhum. foi o ano passado, né? Sim. Eu lembro que a gente estava tocando num sábado e a gente recebeu a notícia que João Gilberto tinha falecido, né? Cara, eu comecei a chorar, sabe? E aí o ano passado também eu estava tocando lá e foi quando o Beto Carvalho também morreu, né? Sim, sim. Então assim, e esse ano tem sido perdas sucessivas, né? A gente perdeu agora Moraes Moreira, um grande poeta também, né? E agora o de Blanc e o Riachão também lá na Bahia, né? Riachão. É. Tá? Então isso tudo acaba mexendo com a gente, mas também eu sempre tenho aquela coisa, né? Nós que ficamos, aí é que temos que ficar forte para levar essa esperança, né? A esperança equilibrista, né? Salve, salve, que todos os artistas, o show de todo artista tem que continuar. Isso. E essa música do Baby Equilibrista, ela é incrível, porque ela tem várias frases emblemáticas, né? Que marcaram Uhum. toda uma geração, né? De poeta que influenciou a todos nós. Então, quando a gente sente essa partida, é porque é forte mesmo, né? Então, eu fiz questão de vir com essa camisa da Império Serrano, que tem aqui a foto de vários sambistas, né? Como Sim. Roberto Ribeiro, Dona Ivone Lara, e João Bosco também está aqui, o Silas de Oliveira, Sim. que, então, assim, eu disse, bom, e a figura de São Jorge, né? Então, assim, mas aí vamos embora, né? Enquanto a gente tiver É. vida, eu vim a caráter mesmo, até esse boné da Império Serrano. Viu? Que uma vez você lembra, né, Abner, Sim. que você lembra que, acho que Ariano Suassuna foi homenageado pela Império Serrano, acho que foi em 2000, acho que 2015. Eu sei que é Império Serrano. Aí eu lembro que eu e Vera, do Conexão Felipe Camarão, Uhum. ela tinha uma grande amiga que era filha do presidente da Império Serrano. E a gente acabou, quando o Lia de Itamaracá também foi homenageada, foi até no. Ah, sim, a Império Serrano, ela fez uma homenagem a Ariano Suassuna, e aí foram vários pernambucanos, inclusive Lia de Itamaracá Lia. e Ariano Suassuna, no Sambódromo. Então aí a gente acabou indo, coincidentemente,
Mas essa camisa eu consegui foi o ano passado, né? Eu fui para o Sim, Rio de sim. Janeiro, em 2018, aí, e sempre em janeiro, sempre tem as prévias das escolas de samba, e a Império Serrano estava fazendo uma mostra, porque eles levam todo material de fantasia, é, boné, camisa, para vender lá na Central do Brasil, né? Hum. Aí eu tinha marcado, eu e a Antônia tinha marcado com um amigo nosso, o Quintanilha, para a gente se encontrar com ele lá e ir para a casa dele, que ele mora no centro, na Lapa, né? Aí, quando eu vi o pessoal da Império Serrano, delírio, né? Eu comprei logo essa camisa e aí vim hoje para homenagear o grande Aldir. Mas é isso. É, Vamos, massa. vamos, e vamos, é como diz o Gonzaguinha, e vamos à luta, né? E vamos à luta, né? Geralmente eu sou até mais empolgado e tal, mas hoje realmente bateu assim a, o impacto da perda e tal, mas a gente vai seguindo, né? A gente vai. Tem que O ser, show tem que continuar, né? O show tem que tem que continuar. continuar. O próprio É, Aldir Blanco disse isso, né? Então, assim, pra quem chegou aí depois e que não sabe do que se trata, não sabe quem sou eu, só me apresentando, eu sou Abner Moab, sou jornalista, sou músico também. E discípulo musical desse grande músico olha eu tô aqui, eu tendo a tô honra de vendo aqui umas entrevistar. pessoas botando uns textos grandes aqui, viu? Ah, é o Daniel Campos que está lá em Portugal, viu? Eita, agora extrapolamos os limites aqui Então, assim, nesse momento de isolamento social, a gente fica inventando coisa para ocupar o tempo e há 2 semanas atrás eu resolvi começar a entrevistar os artistas da cena, a cena potiguar e tem sido bem bacana, tem sido terapêutico, inclusive. E só lembrando que essa live ela fica 24 horas disponível no ar, né? Mas eu também estou jogando tudo no YouTube para deixar lá registrado para posteridade, né? Esses bate-papos têm sido muito legais, né? E hoje entrevistando alguém que eu sou discípulo musical. Eu disse antes que é a entrevista mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil que eu vou fazer na minha vida. E a gente sabe, já conhece também a pessoa que a gente fica meio que perdido, né? Na última semana eu entrevistei Carol Benigno, e foi nesse mesmo esquema, né? Que eu até brinquei, que eu sempre pesquiso, entrevistado um pouquinho, assim, anoto alguns pontos, faço uma pauta. E Carol foi a primeira que eu não precisei pesquisar, não precisei Perfeito. entrevistar nada, né? E hoje a mesma coisa, eu nem precisei pesquisar, não precisei fazer pauta, né? E eu tento fugir um pouquinho daquelas entrevistas óbvias, né? Perfeito. Então eu não vou começar perguntando do Eu imagino. início de como é que começa a história musical, né? Não, não. Até porque eu sei contar essa história de trás para frente. E quem quiser saber, tem um monte de entrevista disponível aí no YouTube, vocês vão É, lá, é procuram e verdade. vocês vão ver. E às vezes, assim, É, essas perguntas são quase as mesmas, né? é. Aí é até engraçado que eu tava vendo uma entrevista recente com Emanuel Gurgel, que é o dono do Mastruz com Leite, aí o cara perguntou, seu Emanuel, o cara pergunta que o senhor não aguenta mais responder. Aí ele disse, então me pergunta por que o nome é Mastruz com Leite. Não aguenta responder essa pergunta. Mas assim, a gente vai meio que variando nos, nos assuntos, a gente vai e volta, né? Perfeito. E aí, como começou falando de samba, é, a sua obra musical, ela passeia por muitos estilos musicais da música brasileira, dentre elas o samba. Perfeito. No último ano, o senhor, inclusive, já vou logo explicando para todo mundo, eu comecei a ser aluno de design em 2004. Eu era uma criança de 10 anos. Então aqui vocês vão me ver chamando muito ele de professor e de senhor, certo? Eu não É, consigo chamar de outra forma. Então vocês não estranhem que aqui vai ser nessa linha, né? o senhor, né? É, É demais, né? Aí eu tô eu não, ficando. mas eu sei que é porque Fernandinho uma vez ficou tirando onda comigo por causa disso, mas tipo, é a maneira que eu sei tratar, Perfeito. não vou ter como mudar. Então vocês vão me ver entrevistando dessa maneira. Mas, como eu ia dizendo, no último ano o senhor participou ativamente do projeto Hoje Tem Samba no Beco, que Isso. participa de uma.
que faz parte desse processo de revitalização do centro da cidade. Eu Isso. sei que a sua infância e adolescência ficou ali entre os bairros de Santos Reis e Rocas. Que é o E, berço do e que samba, é né? um reduto do samba Do daqui da samba. capital. E eu Isso. queria que você falasse um pouco sobre essa ligação com o samba, esse, esse, esse início, assim, qual foi a relação naquele momento com o samba, né? Via o início das escolas de samba, como era esse momento É, que, obviamente, imagino que influenciou também posteriormente na música, né? sim. Eu acho Uhum. assim que a minha influência com samba, ela não foi. Porque assim, nas Rocas, eu sempre digo assim, eu nasci em Santo Reis, né? Uhum. Que é um bairro assim tradicional das festas de Santo Reis. É o bairro histórico assim, da fundação da cidade mesmo, né? Que é ali onde tem o Forte do Reis Magos, né? Onde a Sim. gente brincava ali onde tinha uma ponte antigamente que começava ali onde tinha a Praia do Y, onde é ali a nova ponte, né, de Newton Uhum. Navarro. A gente caminhava assim, tinha uma ponte que a gente já ia caminhando, não precisava rodear como a gente vai lá no Círculo Militar, não. A gente ia direto. Era uma ponte que Sim. ela atravessava assim aquela parte do porque tipo que parece um mangue ali, né? Aí a gente ia, aí tiraram aquela ponte. Mas a gente brincava ali, né? Então, minha relação com samba, eu acho assim, o samba todo mundo sabe que é uma música tradicional, né? Ela é, é tradição, é de tradição oral mesmo, né? O samba. Depois ela se tornou mercadológica por causa do advento do rádio e tal. Uhum. Mas ela é uma música de tradição das comunidades, né? E aqui não ficava menos. Então eu lembro que praticamente eu não comecei a lidar com ou conhecer o samba. Porque eu lembro que quando eu comecei a ter o contato assim com a música, foi com a música folclórica. Por exemplo, eu Uhum. comecei porque eu morava na rua João Carlos de Souza, que é aquela rua que começa ali na entrada perto do iate, e ela sobe até a antiga Petrobras, né, que ela segue em frente. E ali eu tinha um professor que mamãe, que eu morava, a gente morava vizinho, ele era professor de artes, né? Trabalhou, era o professor Silvino, ele era professor de inglês e de artes, e trabalhava na prefeitura de Natal, na época de Vilma de Farias, na primeira gestão, e depois de Garibaldi também. E aí ele ficava ouvindo muito a Inesita Barroso, que ele era muito conhecido. Então, assim, eu comecei a gostar, mas a minha influência, contato com samba, foi através das batucadas que acontecia nas rocas. Sempre tinha assim, eu tinha uns amigos meus, por exemplo, o Zé Martins, ele Sim. lembra que lá na rua, quando eu fui morar na 4 de outubro, depois, isso já nas rocas, e aí os meninos se reuniam assim na época de Benito de Paula, sucesso. Aí sempre tinha os caras tocando. Eu lembro de alguns colegas que a gente ficava num lugar chamado assim a Tela, que ali era a Petrobras, onde tinha alguns reservatórios de gasolina e gás, e querosene, ali perto, né, dos dois lados. Sim. Do lado de Santo Reis e do lado das Rocas, que era em frente onde é a escola hoje de Santo Reis, escola municipal, né? E aí a gente se encontrava lá e era uma batucada que chamava assim, era na tela. Tinha uma rapaziada que se encontrava lá, que era na tela, os caras que tocavam violão. E aí eu fiz uma bateria de lata e aí entrei, ficava fazendo o som. E nas rocas isso, batucada é muito comum, né? E aí, mas assim, a minha experiência com samba, eu só via passar as comemorações das escolas de samba que ganhava, era Malandro do Samba e Balanço do Morro. Que inclusive até Sim. fiz uma música Sim, chamada Meu sim. Samba é das Rocas. Eu não participava, a vontade eu tinha de tocar pelo menos um tamborim nessas escolas. Mas eu só ia assistir os desfiles, né, que era
ali era antigamente era na Deodoro, né? Então a gente subia ali a pé e ia assistir os discípulos da escola e tinha muito, por exemplo, eu lembro do Dr. Eduardo, que ele era casado com uma filha de Dona Joana que morava na 4 de outubro, até hoje, que era amiga de minha irmã, Fátima, que também se chamava Fátima, que ele também tocava na bateria da Balança do Morro. Doutor Eduardo, é conhecido, é como se fosse o doutor que ajudou muita gente das Rocas. Quando tinha qualquer... Ele era do Valfredo Gugel, foi presidente do sindicato, então ele era o santo que recebia qualquer roqueiro nos hospitais e se valia dele, é doutor Eduardo. Que a mãe dele também morava em Santo Reis, ali onde eu nasci, né, que era na rua Antônio Menezes. Então a minha relação foi de ver não, e querendo participar, mas era muito... Foi muito depois que eu tive o contato maior, foi quando eu voltei de São Paulo, em 95, que a gente formou um grupo chamado Sapato Novo, que era eu, Debinha Ramos, Pacheco Júnior, meu amigo do Cavaquinho, que faleceu, que morava na rede ferroviária ali na Ribeira, era Zezinho Baracho, que era percussão, era Lucinaldo, tocava violão, filho do mestre Lucas, que consertava violão aqui na cidade, que era muito conhecido na cidade. Então aí a gente, e outros meninos, que eram o Paulinho Negão, naquela época do sucesso do grupo de samba Madureira, né? E aí a gente começou a fazer uns shows e aí tinha uns projetos da Caixa Econômica, a gente fez o projeto 6 e meia, eu abri o show com o Vital Farias, né? Aí chamei, aí Pedro Paulo também participou. Então, assim, aí foi quando eu tive um contato, aí onde eu fiz essa música, que eu posso até mostrar, né? Que é... Por favor. Assim, aí essa música, eu ouvindo muito Dona Ivone Lara, fiz assim. Foi lá onde eu me criei, ouvindo samba, cantando samba. Foi lá onde os malandros do samba, no balanço do morro, eu avistava. Eu saí daquela escola, mas para minha alegria eu canto agora. Foi lá onde eu me criei, foi lá onde eu me criei, ouvindo samba, cantando samba. Foi lá um dos malandros do samba, no balanço do morro eu avistava. Eu saí daquela escola, mas para minha alegria eu canto agora. Eu canto samba que vem na raiz, e sendo assim sou feliz, cantando a minha escola, lembrando meu tempo feliz, da minha infância que eu trago agora. Foi lá onde eu me criei. E esse samba, ele foi tão forte que, quer dizer, é interessante. Eu nunca tive... Como vocês conhecem minha obra bastante, eu sou muito eclético. Assim, aí eu me sinto mais um pesquisador, né? E um pesquisador de música brasileira, que inclui o samba. Então, meus discos, assim, aí o disco, quer dizer, eu tenho sempre uma formação de flauta, né? Mas o samba faz parte dessa raiz. Eu sempre penso assim, que a música que eu faço é das matizes, do negro, do índio e do branco. Essa formação do povo brasileiro, né? Que é muito eclético, né? Então, aí eu sempre... Então, aí quando eu fiz essa música, que participou do CD Fuxico de Feira,
ele me levou para o Projeto Pixinguinha, onde eu fiz o show com o Moacir Luiz. Aí os caras, eu não sei o que é que eu tenho, eu não me acho sambista, mas eu tenho muitos sambas. Por exemplo, o primeiro Pixinguinha que eu fiz foi com o Nelson Sargento, que é um patrimônio da Mangueira, né? Uhum. Em 97. Então, assim, eu acho muito interessante, mas, claro, né? Para os tradicionalistas mesmo do samba, eu acho que o pessoal não me acha um sambista, né? Mas aí também eu me salvo também, né? Eu me salvo. Só um registro, Zé. É que sua mãe tá assistindo aqui, E meu é. comentário que sua mãe. É. Aí mandei pra você mandar um beijo pra ela. Ah, Dona Maria, que legal. Que bom. Então, você veja só, né? Porque, assim, a formação, por exemplo, do samba, eu estou até lendo um livro aqui, deixa eu pegar aqui, tá? Uhum. Esse livro aqui eu comprei, História e Música no Brasil, de José Galiano. Deixa eu pegar aqui. Porque José Geraldo Vince de Moraes e Elias Tomé Saliba. A História e Música do Brasil. Então, assim, a Massa. gente vê, e uma das coisas assim, muito interessantes é que eu me salvo sempre quando alguém pode até dizer: não, mas o Carlinhos não é sambista. Não, aí, não, eu sou flautista. Aí quem vai lembrar da, como é que chama? Santa Trindade, que era João da Baiana, Pixinguinha e Donga. Aí Santa Trindade, né? Que era a Santíssima Trindade, né? Que ele chamava do samba. Então eu me salvo porque eu sou flautista, me sinto mais para Pixinguinha, que ele conviveu com essa tradição de música popular das periferias Uhum. e, né? Então aí ele encaixou muito bem e eu tô mais por aí, né? Então tanto é que eles faziam muitos sambas, o Pixinguinha era um cara eclético que ultrapassou, né? Sim. Fazendo até música que parecia jazz, ou música instrumental, e samba, machixe, polca, choro, né? Então aí eu me encaixo. Para Massa. quem só quer eu como samba, eu tenho na minha manga, né? Sempre tem um samba na minha manga. Inclusive Mas, tem um outro samba seu que aí eu fiquei até muito feliz no dia que eu cheguei lá no Beco da Lama, no dia do samba, e vi que vocês tocaram, que foi, eu não sei se foi por causa da minha petição, que eu sempre insistia que você retomasse uma faixa popular do sim. repertório. E que E aí eu me acho, lembra, é um né? samba que é do seu segundo disco, e que eu sempre achei assim um samba belíssimo e que eu nunca tinha visto sendo tocado ao Foi. vivo. Ele foi, E. Ah, ele foi do disco O Tocador de Flauta, tocando de né? flauta, isso. Que eu lembro, assim, porque assim, cara, a música, né? Assim, para quem gosta de história, sabe que a música ela sempre está num contexto histórico, político. E eu lembro que essa música, eu lembro que eu fiz assim muito inspirado na época de Brizola, sabe? Uhum. Que eu lembro, eu sempre votei em Brizola. Nosso amigo Renan iria gostar de ouvir essa história. Então, porque o símbolo, eu lembro, na época de o Brizola, aquele que foi o presidente da França, era Mitterrand, não Uhum. foi? Que era socialista também. E o símbolo era uma rosa. Isso. E eu lembro que toda vez que eu vou fazer uma música, às vezes eu faço uma pesquisa incrível, né? Mas essa música eu me inspirei muito também no Gonzaguinha, né? Que é meu ídolo. Sempre foi meu ídolo, assim, de ficar altas horas ouvindo Gonzaguinha. Tenho vários livros aqui dele, né? E eu lembro que eu fiz essa música inspirado naquela. E a vida. Porque ela parece. Então, É,
Porque ela começa num tom De menor, né? maior, depois vai para menor. O caso Aí depois volta, né? entendeu? Então, assim, ó, Uhum. e aí eu fiz todo uma vivência procurando entender essa figura do que é Zumbi dos Palmares, né? E buscando essa luta muito grande do guerreiro, do povo brasileiro, né? Que luta para se impor como atitude de sobrevivência, né? Dessa negritude, né? Que a gente sofre Uhum. até hoje, né? Esse preconceito. Eu até lembro, sabe, Agnes, que você veja só como é as coisas, né? Agora me lembrei. Quando eu fiz um show com os meninos do Sapato Novo, que era tudo lá das Rocas, a maioria. Sim. E aí, quando eu desci do palco, aí eu era formado, né, em bacharel em música. Aí teve um cara, eu não vou falar nome não, que ele chegou para mim, pô, mas você, Carlinhos, você é um cara formado, bacharel em música, se misturar com um pessoal tão assim, simplório, né? Eu disse, meu irmão, eu acho que isso é onde está a essência, né, das coisas. Você vai buscar na raiz o que pode se tirar, o suprassumo Uhum. ali da tradição das rocas, né? Daqueles meninos que tinha o ritmo no corpo, né? Na pele, né? Então, são essas coisas. Então, esse samba, assim... A liberdade com suor se conquistou. Oh, 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 o grito forte do guerreiro ecoou. O samba é o povo brasileiro. O samba verdadeiro tá no pé e vem do chão. Quem samba traz no peito a alegria do quilombo, a rebeldia. Liberdade é conquistar. O samba é o grito dos palmares, onde mãe preta no terreiro viu zumbi nos orixás. O samba é o passista na alegria, no instante de magia é uma festa popular. Oh, 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 a liberdade com suor se conquistou. Oh, 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 o grito forte do guerreiro ecoou. E eu lembro que sempre quem me puxa para tocar essa música aí é Fernandinho Regis, viu? Uhum. Toda vez que Foi eu o tô que, perto. eu que apresentei essa música pra ele. E a primeira vez que É, ele ouviu, eu disse, cara, isso é muito bonito. Aí eu sempre queria muito ter escutado ela ao vivo e no dia que eu ouvi, eu fiquei, agora eu tô realizado. Só mandar um alô pra galera de Americana que estão assistindo é, aqui, que eu vi o... quem é? É porque aqui Eita, não deixa eu tá ver. passando. Aqui tá. Eu botei na vertical, aí eu Ah, tô vendo muito. Ah, tá aqui a associação também. foi uma galera aí que... Peraí, vê se eu vou tentar ver também aqui, tá? Helena. Ah, Helena. Helena, irmã de Antônia. Ah, Ó, massa. o maestro Júnior. Helena é muito amiga, vice de Gil, lá, que foi da Secretaria de Cultura lá de São Paulo, né? Você Sim. conheceu o Gil, que é amigo também de É, Vera, que trabalhou na administração de sim. Amiedade, sabe? Gil Marçal? Sim, sim. Ela trabalhou Massa. com ela. É muito amigo Grande Gil dela, né? Marçal.
Ó, a Claudinha tá aí, Cláudia. Tem Mas, aqui. Cara, porque é o seguinte, eu tentei colocar na horizontal, mas aí não deu hoje, certo? Mas eu tô vendo aqui, né? Deixa eu ver quem é mais aqui. Ah, beleza, aqui. sim, Alguém do Sebo. Ixi, do Sebo aqui também. Ixi. sintam-se todos beijados e abraçados. Ó, a mãe de Tainara aqui, Jusileide também. Ah, massa. Viu? Então, assim, Sueli, bem, Ei, tá bom? Então é isso, uhum, mas assim, o meu trabalho, cara, eu tô achando muito bom esses períodos agora dessas lives. A Célia, minha ex-cunhada, tá aqui. Essas lives, porque eu tô mostrando tudo, cara. Assim, uhum. eu tô também eu adoro, eu queria fazer música, né? Então, e ter esse contato com a música brasileira, que é de uma riqueza imensa mesmo, né? Então, eu agora estou estudando muito sax alto, então eu estou Eu assim, vi você com sax alto, eu fiquei, caramba, já tá no sax alto. pode crer. Eu estou assim mandando brasa e o que eu estou descobrindo. Eu adoro bossa nova, né? Uhum. Eu tenho um gosto assim muito bom, que eu dou graças a Deus, né? Eu comecei na música de tradição, ouvindo Prenda Minha, e a gente conviveu muito bem com os mestres, né? Por exemplo, Sim, sim. conhecendo a música do mestre Manuel Marieiro, seu Cornélio Campinas, Chico Antônio. Aí quando você vem, aí você passa a gostar de Moraes Moreira, Caetano Veloso, Gil, do Lobo, né? Depois você pega Tom Jobim. Aí eu estou agora pesquisando muito, tocando com aquela cantora excepcional que eu amo, Rosa Passos, que Sim. é demais, cara. Inclusive, cara, eu em 84 a Rosa Passos veio fazer um show aqui no projeto Pixinguinha, sabe? Uhum. E eu assisti, cara. Você acredita que eu tenho ainda o programa ainda do show dela? E ela com cabelo assim, ela é baiana, sabe? Uhum. Mas morou muito tempo em Brasília e depois foi morar no Rio. Rosa Passos é demais, é demais. É uma coisa. Ela Ela lançou gravou até um muito. trabalho recente, eu não sei se foi no passado ou foi no retrasado. Sei que ela lançou um disco Acho novo que ela aí, é bem deve capaz ter de sido ser o 2019. Azul. Ela fez um. Ela tem muita coisa. Ela é Uhum. uma artista incrível, internacional e tal. Aí eu fico estudando as bossa nova. Aí fico ouvindo, cara. E fora quando eu entro dentro dos mineiros, né? Que eu acho que é outra A gente, a linguagem, gente, a gente vai chegar lá. tá Vamos bom? chegar, a gente vai com calma. A gente vai chegar lá porque assim, a live do Instagram ela tem um limite de 1 hora, só que assim, acabando a gente pode começar outra e continuar a conversa. Aqui, Perfeito. você tem disponibilidade, a gente conversa aqui até. Tá bom. E a galera quiser acompanhar, a gente vai conversando aqui também. É, uma outra característica que eu acho uma característica muito interessante do seu trabalho musical, da sua obra, até por se ter uma formação de música erudita Sim. também, né? Que é a sua de colocar músicas de origem erudita Sim. em linguagens, a linguagem brasileira. Sim. Para mim, assim, acho que a primeira lembrança, caiu uma caneta aqui, primeira Perfeito. lembrança de uma música você tocando, para mim vai ser a Primavera de Vivaldi em Baião. Perfeito. E Sabe? ao longo, Sim. e depois você foi gravando, então, o lance da Sinfonia de Beethoven em Ciranda, Foi. do, do, O do Bolero de Ravel em Bolero de Ciranda. Ravel em Ciranda, né? Assim, O, aquela aquela. do Pisa na Fulô também, né? Isso. A Carme de Bizet. Essa junção em shot, né? Em É shot. incrível, né? Porque De onde vem essa coisa, assim, de colocar essas músicas de
de origem erudita em ritmos regionais e que acaba se encaixando perfeitamente, assim, de igualar em igualdade Vivaldi e Luiz Gonzaga, sabe? Perfeito. De onde vem isso? Rapaz, eu acho assim, primeiramente a gente tem que saber que a minha escola quando eu aprendi a tocar flauta, veio da escola, mesmo sendo aqui em Natal, mas ela tinha uma, uma essência muito pernambucana, certo? Uhum, Que foi através do Alceli Simões, que é o pai do Sandro, Alexandre Johnson, que foi do Quinteto Violado, né? sim. O primeiro flautista dos anos 70, naquela formação primeira do Quinteto Violado, que era Fernando Filizola, o, o, aquele do contrabaixo, daquela primeira formação, né? E Uhum, eles aconteceram justamente fazendo um paralelo com aquela música que já tinha, que era o quarteto, era a orquestra armorial, que tinha a sim. orquestra que fazia os temas armorial, que era o movimento, né? E eles pegaram tudo aquilo fazendo essa leitura nos anos 70, né? E mas quem também me influenciou, isso eles faziam uma mistura assim muito nordestina, que tinha aí a escola de Hermeto Pascoal, que era quase irmão de Ossilo, o pai dele, que eles tocaram juntos. Era Hermeto Uhum, Pascoal e Simvuca. Então você tinha aí uns três, porque o Ossilo Simões era o primeiro oboísta da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, Pernambuco. de Recife, né? Aí tinha os compositores, naquela época era Clóvis Pereira, aí era Sivuca, Hermeto Pascoal, e, e aí vieram os filhos, né, que era o Sandro, e o que é que eles tocavam? Tocava temas nordestinos, fazendo releituras assim em cima da tradição do, do, do cavalo marinho, do, das pegas de boi, né, dos Uhum, abois e tal. Aí, quando eu, de repente, quando eu entrei na flauta mesmo, né, que eu comecei a ouvir Altamiro Carrilho fazendo os clássicos em forma de choro, aí eu pirei, né? Eu só podia pirar porque eu vinha de uma escola assim tocando tipo o Quarteto Novo, né, de Hermeto Pascoal, ouvindo quinteto violado, ouvindo banda de pau e corda, naquele som altamente original, sim. regional da nossa identidade nordestina. Quando eu vi foi o Altamiro fazendo, eu disse, eita, esse é o caminho, né? Aí comecei a... Só que eu fiz numa linguagem erudita, com os ritmos nordestinos. Por isso que o Altamiro Carrilho ele fez com a linguagem, ele fez os clássicos da música pop, da música erudita no choro. É um disco até que ele tem, belíssimo, né? Tocando Mozart, Bach, Uhum. Tchaikovsky, Schubert e vários, né? Beethoven. Aí, quando eu fiz assim, aí eu fiz essa brincadeira, primeiro, eu fiz com essa a Primavera de Vivaldi, ouvindo Sivuca, né? Eu tava até aqui, porque essa coisa dessa quarentena é ótima, porque se você não quiser, você pira, né? Porque você tem que arranjar É. coisa para fazer. Aí eu estava vendo aqui uns discos meus, que aqui tem um monte de CDs, né? E eu estava vendo Quem uns. nunca foi na casa de Zenz, ele tem uma parede inteira de CD, que é uma coisa fantástica. Quem gosta de disco, ali é o paraíso. É incrível, é incrível. Aí eu estava vendo, por exemplo, esse disco aqui de Sivuca, ó. Eu vi uma gravação. Primeiro, eu vi uma gravação de Sivuca com Rosinha de Valença, que era uma grande violonista, que eles Sim. tocaram junto, fizeram muitos shows. Ele tem uma versão de Asa Branca com ela que eu pirei, sabe? Aí eu disse, bom, eu fiquei encantado porque o Sivuca ele era um gênio, né? Ele tocando Asa Branca, tocando com
Eu vou te dizer essa agora, que tem um amigo meu lá em Brasília, que é o Ivan Nunes, meu fã. Quando eu fui em Brasília, ele é norte rio-grandense, nasceu em Brejinho, mas ele mora em Brasília há 30 anos, e meu fã e tal. Aí ele disse, Carlinhos, e ele é fã de rock progressivo, né? Eu tenho certeza que o Sivuca era, um, era uma leitura de rock progressivo nordestino. Sim. Porque ele pegava aquele sintetizador, cara. Se você ouvir as músicas do Sivuca, é demais. Assim, ele faz aquele tipo, é como se fosse o Rico Wakeman do Uhum. Nordeste, né? Porque, por quê? Porque ele viveu até muito mais, mas ele viveu naquela época dos anos 70, no auge do rock progressivo, que o Sandro do Quinteto me ensinou a gostar, né? Eu tenho aqui uns LPs do disco Focus, que era uma banda holandesa, que ele me ensinava. Então era uma mistura tão grande que por isso que eu tenho essa coisa tão boa de misturar, por exemplo, e para mim é fácil, né? Isso é legal porque talvez muita gente não saiba desse lado, esse seu lado progressivo. É, porque ainda Talvez mais. algumas pessoas não imaginem isso. Não, não imagina. Eu ainda alcancei aqui, Abner, tinha uma banda aqui que o Ricardo Menezes tocava, que era com Vlamir, né? Cabeças Hum. Errantes, que era Pedro Pereira, era Eduardo Taufik, Roberto Taufik, que depois eles fizeram disso também, que era o Canto Calismo, Sim, sim. certo? Que aí eu lembro que quando eu vinha de São Paulo, aí eu dava umas canjas, aí os caras faziam uma onda. Era Pedro Pereira, Marcelo Bobes, aí Bob Kleiser tocava baixo, e Castelo fazia as intervenções assim, que ele tinha um personagem chamado Brega, o Kelps Brega, né? Então era um show assim performado, que aí o, o Pedro Pereira, ele sempre foi inventivo, ele fazia, estouravam, botavam as luzes, isso lá na Cidade da Criança. Tocando o quê? Tocando Vou Danado pra Catende, né? De Uhum. Alceu Ao Valença, seu. que tinha flauta também, que o próprio Zé da Flauta, foi aluno de Wassel, Hum. o pai de Sandro. Toda vez que Zé da Flauta vinha fazer, por exemplo, um show que houve aqui nos anos 70, que foi o Grito da Seca, que foi lá no Machadão, que veio Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, acho que não sei se veio, era um Grito da Seca, nos anos final dos anos 70 para 80, acho que 82 e tal. É o Barramalho. Então, um showzaço, né? E o Zé da Flauta, me lembro, ele foi lá na escola de música falar com o professor Osser. Aí foi quando eu conheci aquele barbudo, né? Zé da Flauta, que influenciava assim com aquelas flautas, né? Que aquela banda incrível que era o começo de tudo de Alceu Valença foi com Zé da Flauta, Zé Ramalho, o Paulo Rafael, né? Uhum. Que é lendário aquele e É. que vou danado para Catende, né? O vivo, né? Aos vivos. A Então, base do. Basicamente o Ave isso Sangria mesmo. com É Zé isso aí. Ramalho e Lula Cortes, né? Lula Cortes Também, também. também junto, Então, assim, minha uma influência. formação Então, icônica. até, Abner, na minha primeira música, meu primeiro disco, que é o Potiguara, Uhum. eu me inspirei em dois discos. Um foi num disco que chamava Jurupanã, que era um LP que foi lançado pela o projeto Memória da UFRN, né? Que era uma coletânea de vários LPs que foram gravados, que o Diógenes da Cunha Lima, na época que ele era reitor, né? Fez uma coletânea de muitos trabalhos e um era esse. Jurupanã, que era um disco de flauta de Sandro tocando com um pianista chamado Marcos Caneca, que até encontrei com ele em Recife, e era nessa linha.
Então, quando eu fiz o meu primeiro disco, Potiguara, eu me inspirei muito na música. Por isso que tem músicas que lembra New Age, né, ou do rock Uhum. progressivo, mas sempre misturando, né? Então, minha formação é essa. Então, eu tenho uma Massa. música que eu fiz, a primeira música que eu fiz, que eu nunca gravei essa música, que é altamente estilo a banda Fox, essa banda holandesa, né, que eu tenho um LP aqui, que tinha um flautista Ian Anderson, que eu acho que era do Sim. Jatutal, É. que era um, meu, aí eu tinha uma música chamada Remember, eu nunca esqueci, foi o Santo que me ensinou. E aí eu fiz essa música tipo assim, Reflexo das Águas, né? Sim. Tudo uma música assim bem. Eu consegui até colocar esse disco através do Heraldo Palmeira, né? Que eu estava em São Paulo, ele me apresentou um cara que tinha um selo internacional americano ao disco. Meu disco ele está na plataforma do Spotify, é o único disco que está por causa disso. Não foi eu que coloquei, foi a própria empresa. Eu não sei Uhum. nem se eu ganho, mas já virou Flute Brasil, é um bocado de coisa, porque não é 50% meu, 50% dele. Né? Pois é isso. Então é Muito muito bem. comum misturar, porque também, como o ensino e o estudo da música erudita sempre era muito rígido, né? Uhum. E eu sempre sofri por isso, né? Porque eu era um músico muito criativo, que desde a minha formação, que eu aprendi com meus mestres, que era o Oscar de Simões, que foi parceiro de Clóvis Pereira, de Guerra Peixe, eram amigos mesmo de trabalhar lá, como eu disse, né? Então eu tinha essa formação. Quando eu cheguei em São Paulo, foi muito difícil para mim, porque eu aqui eu já levava porrada, né? Porque quando eu começava a tocar as músicas de bar, o ensino era tão tradicionalista que o pessoal, quando eu terminava, saía de uma audição, aí o cara dizia assim: foi muito bonito, mas você precisa ser mais preciso na música barroca. Aí quando eu cheguei em São Paulo, só foi bordoada, né? Porque eu criava muito, né? Tanto é que quando eu ia tocar uma música de Mozart, eu inventava de criar, imagina assim, é mesmo que falar, né? Eu falava em nordestino, aí os caras diziam, não, cara, não é isso. Pô. Tá bonito, mas não é isso, né? Aí tinha toda uma tradição, né? Muito bom. Ou seja, assim, eu vou pedir pra você tocar mais uma música, porque assim, a gente tá terminando essa live, a gente tem acho que 7 minutos aqui, um pouco menos de Eita, 7 minutos é? para acabar essa live. Toca Certo. mais uma porque a gente vai reiniciar para continuar o papo, porque tem Tá bom. outros assuntos aí que eu Ah, ia então comentar, beleza, né? eu vou tocar aqui, eu vou tocar, olha aí o tempo aí, tá? Eu vou Dá botar aqui, tempo. eu vou colocar a própria, o que eu estou fazendo aqui, a Primavera de Vivaldi, tá? Pronto, vamos lá. A primavera. E a galera aqui não fujam não, que vai continuar o papo. É 5 segundos, é só o tempo de a gente encerrar e já recomeçar aqui, que E o as papo. Lembrando que amanhã eu vou estar batendo um papo com o ator, o poeta Rodrigo Bico. Vai ser com ele o papo aqui. Então quem não me segue ainda pode me seguir. E as outras entrevistas estão no YouTube, tá certo? No Pronto, meu então, canal, Abner Moab, a playlist Pandemia Cultural, pode acompanhar lá. Então pode ir, Zé. vai lá. Pode aumentar um pouquinho. Aí, aí.
Pois é isso. Então, olha só. é, Essa mistura é muito bacana porque me faz lembrar. E isso tem uma força tão grande, né? Sim. Uma força regional e mostra a nossa identidade muito forte, né? Pena assim que não, eu não é muito aproveitada, né? Eu podia, por exemplo, essa música foi tão importante. Eu fiz um programa na rádio e TV Senado que tinha um programa na televisão lá chamado música erudita. E eles pegaram essa música e colocaram em várias versões de, de Vivaldi. Sim. Tinha em forma de rock, com Sepultura, teve. E eu entrei também. Massa. Era um programa chamado Como Aprender a Gostar de Música Erudita, que foi criado por aquele Arthur da Távora, né? Uhum. Então aí eu acho legal porque é isso, né? Porque podia ser mais aproveitado, né? É. É o seguinte, eu vou só. A gente já, É, que já tá quase terminando o tempo limite que o Instagram limita, né? De 1 hora. tá bom, Mas aí é só 5 segundos, que é só o tá bom. tempo de eu encerrar e recomeçar, entendeu? Então Recomeçar. a gente volta já já para continuar esse papo aqui. Valeu, até daqui a pouquinho. Falou.